João capítulo 6, eu vou ler com os irmãos do verso 1 ao verso 15. João 6, do 1 ao 15. Acompanhe aí, você que está com sua Bíblia, então do seu celular, ou daqui também, da projeção. João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Eu estou lendo na NVI. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e suplicamos, Espírito Santo de Deus, que Tu possa ministrá-la a nós, que todos os bloqueios sejam jogados fora, que todas as paredes sejam quebradas e que as Tuas verdades, Senhor, possam penetrar na nossa mente, no nosso coração, a fim de produzir em nós as mudanças para a glória do Teu santo nome. Nome pelo qual oramos, Jesus. Amém. Queridos, esse, sem dúvida alguma, é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. É interessante que o milagre da multiplicação, ele é relatado nos 4 evangelhos. Dificilmente nós temos uma mesma narrativa apresentada nos 4 evangelhos. Quando nós analisamos ali a vida e o ministério de Jesus, há coisas que nós encontramos que só Mateus escreveu, e dentro de cada narrativa nós enxergamos a característica de quem escreveu. Então Mateus era um judeu, e quando ele escreve, você percebe claramente que ele está escrevendo para judeus, os termos que ele usa, os exemplos que ele pega. Depois nós temos o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais resumido, mas ele é muito direto nas coisas que Jesus fazia. É interessante que nos outros 3 evangelhos você encontra Jesus em momentos de mais reflexão, de ensino. No evangelho de Marcos, a gente percebe que parece que Jesus está fazendo algo o tempo todo. A narrativa de Marcos, segundo a tradição histórica, que escreveu aquilo que Pedro falou, é uma narrativa mais resumida, mas de alguém que estava ali muito perto de Jesus. Nós temos o evangelho de Lucas, que era um médico, e como médico ele atenta para alguns detalhes que os outros não percebem, e você vai encontrar então Lucas trazendo algumas questões de Jesus, alguns momentos de Jesus que os outros evangelistas não trazem.
E por fim, nós temos toda a sensibilidade de João, aquele que estava ao lado de Jesus, aquele que reclinava a cabeça no seu ombro e que é capaz então de trazer detalhes sobre encontros de Jesus. João tinha um olhar muito para o comportamento humano. Somente João fala da mulher adúltera, somente João fala do cara no tanque de Betesda lá, somente João fala da mulher samaritana. Então João traz para a narrativa dele esse aspecto muito humano dos encontros de Jesus. Missão e encontro de Jesus. É João que vai falar que Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 6, 7, 8 e 9, ele traz essa figura. E no 10 ele constrói então Jesus como esse pastor. E isso é muito rico, é muito incrível, porque isso valida a verdade das Escrituras. Porque imagine 4 pessoas contando uma mesma história, mas da forma como cada um enxergou e viu. Não tinha como ser relatos exatamente idênticos. Na verdade, se nós tivéssemos 4 evangelhos exatamente idênticos, a gente poderia dizer: ih, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Porque eles escrevem em momentos diferentes e a partir da ótica que a gente não tem como desprezar, que é a vida e a experiência de cada um. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por Deus, mas através de quê? Dos homens. Então está lá, você consegue enxergar a característica de cada um. E é por isso que tem momentos, encontros, milagres, que um ou outro fala, que 2 falam, que... Mas quando a gente chega no milagre da multiplicação dos pães, isso chamou a atenção dos 4. Esse milagre você vai encontrar nas 4 narrativas. Mateus, quando escreveu, trouxe esse milagre. Marcos, Lucas e João. E é interessante porque na narrativa de um mesmo milagre, ou seja, de um momento curto ali, você consegue também perceber a característica dos 4. Porque eles vão trazer alguns detalhes que cada um enxerga naquele dia. Então vai ter coisas que Mateus vai falar sobre esse milagre da multiplicação, que Marcos não fala, tem outra que Lucas coloca e tem algumas que só João coloca. E aí nós encontramos detalhes e conseguimos reunir esses 4 relatos e entender como ele foi importante para a caminhada do povo de Deus. O contexto que antecede esse milagre é o mesmo apresentado nos 4 evangelhos. Um momento de cansaço e de tristeza. Porque, primeiro, com relação aos discípulos, eles tinham acabado de chegar de um primeiro, a gente pode dizer assim, de um primeiro envio missionário de Jesus. Jesus junta os discípulos, ele tem um momento de preparação com ele, e o que antecede esse milagre da multiplicação são os discípulos saindo nas casas para pregar, para falar da obra, para anunciar o evangelho, e Jesus prepara eles: olha, alguns vão rejeitar vocês, alguns não vão deixar vocês entrar em casa. E antes desse milagre da multiplicação acontecer, os discípulos chegando e contando para Jesus tudo o que tinha acontecido. Eles chegam eufóricos. Ah, Jesus, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos, nós salvamos as pessoas. E eles tinham passado ali alguns dias. Você vai ver em Marcos, que é também no relato do capítulo 6, a multiplicação, você vai ver que antes tem esse relato. E no início, Marcos diz então que, diante disso, Jesus retira eles para um lugar deserto para que eles pudessem descansar. Essa é a palavra que está lá. Jesus percebe que foram alguns dias pesados, que foram alguns dias difíceis, e eles precisavam descansar. É por isso que eles vão para um lugar deserto, porque eles querem, na verdade, fugir da multidão, eles querem fugir das demandas, eles querem renovar as forças, porque eles estavam fisicamente cansados. Mas Jesus também estava emocionalmente abatido, porque ele também acabara de receber a notícia da morte do seu primo, João Batista, que foi decapitado. Jesus e João Batista cresceram juntos, gente. Às vezes a gente tira o aspecto pessoal de Jesus.
Eles foram primos que nasceram praticamente na mesma época. A gravidez de Isabel, depois de Maria. Então é muito provável que eles tenham crescido juntos, brincado quando crianças, sido adolescentes juntos, jovens. Estavam agora vivendo o seu ministério. João Batista, o grande precursor, aquele que anunciou quem era Jesus. Um homem amado, admirado por Jesus. Jesus, quando olhou para João Batista, ele falou o quê? Olha, esse que eu vos digo, nascido de mulher, ninguém será como ele. Ninguém será como ele. E agora chega a notícia que por um capricho de uma mulher, Herodes mandou decapitar João Batista. E Jesus recebe essa notícia. Por isso que Jesus também queria ir para o deserto. Por isso que Jesus também queria se isolar um pouco. Porque ele estava não somente fisicamente cansado, os discípulos estavam cansados, mas ele estava triste também. Ele estava abatido. Mas quando eles atravessam o mar para um lugar deserto, sempre tem quem está olhando, né, gente? Sempre tem aquele que está vendo, que está vigiando, tem um paparazzo que tira foto, que já joga no zap de todo mundo. Ó, Jesus está indo lá para o deserto, Jesus está se isolando lá em tal canto. Bom, não tinha zap na época, mas eu sei que rapidamente, tá certo? Rapidamente a notícia chegou. A gente sempre é bom em fofocar assim, né? Dizer, olha, tu não sabe quem está vindo aí, tu não sabe quem está chegando, tu não sabe o que está acontecendo, tu não sabe da última, tu não sabe, pronto. Nesse tu não sabe, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo. O negócio começa com tu não sabe, mas no final todo mundo fica sabendo da história. E aí é interessante que quando eles chegam no deserto, a multidão já estava lá. Quando você olha nas 4 narrativas, você percebe isso. Quando eles chegam no deserto, a multidão já estava lá. Já pensou? Foram para descansar, foram para, ficar um pouco quietos, foram lá para, absorver a morte de João Batista. Vamos ter um tempo nosso, vamos comer um pouco, vamos descansar, vamos ter pelo menos uma noite de sono. Quando eles chegam lá, a multidão estava lá. E aí eu quero refletir com você algumas coisas, irmãos, que Deus falou muito ao meu coração, especialmente nessas últimas semanas, que nós podemos aprender nesse texto. Eu sei que você conhece bem o texto, mas tente enxergar algumas lições aqui que podem fortalecer muito o meu e o seu coração. E o primeiro ponto que eu quero trazer, vai estar sendo projetado aí para você, é esse. Nós somos chamados a servir, mesmo quando as circunstâncias não são as melhores. Você já pensou? Eles tinham toda a justificativa do mundo para dar meia volta e dizer, vamos sair daqui e vamos para outro deserto. A gente está cansado, a gente merece descansar. Jesus acabou de saber que João Batista morreu, está abalado. Então, não dá para a gente ficar aqui. Cansaço e tristeza. Talvez essa era a pior das circunstâncias para eles naquele momento. O que eles não queriam era ver gente, o que eles não queriam era atender problema, atender demanda. Onde Jesus chegava, formava uma fila, trazia os enfermos, trazia os doentes, trazia os endemoniados. Os discípulos tinham que organizar isso tudo. Jesus tinha que ir lá trabalhar. Só que eles estavam cansados. E eles estavam tristes. Mas a primeira coisa que eu aprendo é que nós somos chamados para servir também nesses momentos. Mas isso não reflete a insensibilidade de um Deus. Isso não reflete um Deus que não sabe o que você está passando. Isso não reflete um Deus que não tem empatia quanto à sua dor, quanto à sua tristeza, quanto ao seu cansaço. Mas isso reflete um Deus
que chama pessoas feridas como nós para servi-lo. E nesse serviço, Ele nos cura. É na obra que Deus restaura a nossa vida, irmãos. Quando nós vemos a maneira como Deus tratou os grandes homens da palavra, da história do povo de Deus, nenhum deles foi na aposentadoria, não. Nenhum deles foi Deus dizendo assim, você não vai mais servir, fica aí no canto que eu vou cuidar de você. Não, foi no meio da obra, foi no meio da batalha, foi nos conflitos que surgiam no meio do processo. Foi no deserto, na condição do povo, que Moisés olhou para Deus e disse, me mate. Tire a minha vida que eu não aguento mais esse povo. E Deus restaurou o coração, as forças, a caminhada de Moisés. Foi no meio da obra que Elias não aguentou mais a pressão de uma rainha que queria matá-lo, foi-se embora para o meio do deserto, chegou embaixo de uma árvore lá e disse, eu quero morrer, eu quero tirar a minha vida aqui. E Deus o alimentou, e Deus restaurou as suas forças, trouxe de volta o seu vigor, e colocou ele de volta lá, na obra. Nós somos chamados a servir, mesmo quando as circunstâncias não são as melhores. Porque o hospital de Deus é a obra dele. Cuidado quando você diz assim, eu vou fazer nada porque eu preciso me cuidar. Eu vou me afastar de tudo porque eu preciso agora me cuidar. Cuidado, porque você pode se afastar de tudo. Talvez você precise parar mais algumas coisas que você faz. Talvez o seu trabalho esteja consumindo você. Talvez você precise cuidar da sua saúde. Mas cuidado, não se afaste de Deus, nem da obra dele, porque é nesse lugar que ele cura e restaura você. É interessante que quando nós percebemos e vemos a chegada de Jesus, os 4 autores que escrevem sobre o milagre, os 4 evangelhos, eles falam de reações diferentes. Mateus vai dizer que Jesus chega, vê aquela multidão, se compadece deles, e então começa a curar os enfermos, a curar os doentes. Já Marcos vai dizer que Jesus se levanta e começa a ensinar-lhes, a falar para eles. Lucas usa um termo bem de empatia. Lucas vai dizer que Jesus chega, vê aquela multidão, então ele os acolhe, ele os abraça, ele os recebe. E o texto de João que nós lemos fala que Jesus meio que sobe no lugar, ele sobe num monte acima com os discípulos, provavelmente para pregar, para falar, para ensinar. Lucas vai dizer que Jesus olha para aquela multidão e ele tem compaixão, porque ele os vê como ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas, pessoas que precisavam da direção, e aí a necessidade do outro fica maior do que as desculpas que ele teria, do que a justificativa que ele teria. E esse é um dos problemas hoje, irmão. É que nós colocamos as nossas desculpas e as nossas justificativas em primeiro lugar. E se eu não estiver bem, se tudo não estiver perfeito na minha vida, então olha que o mundo se exploda. Não tem isso. Eu estou cansado, não dá. Eu estou muito ocupado, não dá. A gente está precisando. Não, mas olha, o que eu tenho não dá, eu estou isso, eu estou aquilo. Eles estavam cansados, eles estavam tristes, mas quando Jesus chega, Jesus olha para aquela multidão, ele consegue ver que elas eram ovelhas perdidas, eles precisavam de ajuda, eles precisavam de amparo. Então a tristeza fica um pouco de lado, o cansaço fica um pouco de lado, e ele acolhe aquelas pessoas. Ele cura os doentes. Ele encontra força na voz, talvez ainda engasgada pela emoção da perda do seu primo, mas ele encontra força na voz para anunciar o reino de Deus àquelas pessoas. Nós somos chamados a servir,
mesmo quando as circunstâncias não são as melhores. O povo de Deus trabalha na dor, irmão. O povo de Deus não caminha uma trilha de tranquilidade, de paz. O povo de Deus não é um povo chamado para uma vida sem problemas, não. Nós testemunhamos a capacidade de servir e de nos alegrarmos num Deus, mesmo diante da dor e do sofrimento. Não tem uma história na Bíblia que não traga dor e sofrimento. Não tem uma história na Bíblia que mostre um homem ou uma mulher de Deus sendo tirada desse contexto de dificuldade. Mas não há uma história na Bíblia que mostre um Deus que desamparou os seus em meio à dor e ao sofrimento. E é isso que nós temos que entender. A palavra de Deus não faz nem apologia à prosperidade, nem ao masoquismo, é só dor e sofrimento, não é isso. Mas é vida real. É vida real de um mundo que sofre a consequência do pecado. É nesse mundo que nós vivemos. Na glória, tudo isso vai passar. Aqui, irmão, tem deserto também, para mim e para a sua vida. Mas é em meio a essas circunstâncias que Deus nos chama, que Deus nos levanta. Quando você ajuda, quando você, quase sem força, diz a Deus: Senhor, eu estou aqui para fazer. Primeiro a ser curado é você, irmão. Primeiro a ser restaurado é você. Segundo ponto que eu quero refletir com você é que situações de crise sempre irão revelar os perfis das pessoas. O japonês diz que crise gera oportunidade para tudo. E é verdade. A crise, ela tem o poder assim explosivo, tanto de destruir, quanto de reconstruir, quanto de revelar coisas que são importantes. A crise nada mais é do que a consequência de vários sinais que vieram acontecendo e não foram tratados, e de repente todos esses sinais se juntam e explodem. O que é a crise de um divórcio? O divórcio, uma crise, é de um dia para o outro? Não. Começa muito antes, as coisas começam a dar errado, as pessoas não fazem nada, o casal continua repetindo os erros, não buscam a Deus, vão e de repente explode a crise. E para tudo, crise é isso mesmo. É uma explosão de consequências, de coisas que se sabia que precisavam ser feitas e não foram. E de repente, algumas semanas atrás, nós vivenciamos uma crise de uma chuva que caiu e quase 130 pessoas morreram. Os montes lá caíram, a água bateu. Mas me diga uma coisa, pergunte às pessoas que moravam lá, se eles não sabiam que isso poderia acontecer. As autoridades sabiam, os governantes sabiam que isso podia acontecer. Nada se faz, e aí estoura uma crise. Mas é interessante que na crise, no momento de dificuldade, os perfis das pessoas são revelados. Porque, irmão, sempre vai ter aquela pessoa que ela, sabe, se levanta para ajudar, para fazer. E sempre tem aquela que vai ficar só reclamando. E sempre tem aquela que vai sempre acompanhar mais de longe. É interessante que ali estava uma grande multidão. Eles tinham passado o dia ali. E talvez os discípulos já estavam muito desgastados, não queriam nem estar ali até aquela hora. E Jesus agora chega e conforme a colocação de João, Jesus provoca os discípulos. E diz assim: olha, onde é que nós vamos agora conseguir comida para alimentar essa multidão? Eu acho que um discípulo olhou para o outro, olharam para Jesus assim e disseram: não, só pode estar brincando.
Jesus só pode estar de brincadeira. A gente nem queria estar aqui hoje. Era para a gente estar descansando. Passamos o dia inteiro aqui com esse povo. E aí, por isso que você vai ver nos relatos dos 4, a postura dos discípulos, de dizer assim: Jesus, manda esse povo embora. Manda que eles vão aí pelos povoados, cada um se vire e encontre comida para comer. É a cultura do mundo, né? Irmão, é cada um por si. Aí você já veio aqui, já curtiu tal, nem pagou o ingresso para estar aqui. Agora, ó, sai aí, eu sei que vocês estão no deserto, estão longe de casa. Cada um que acha um lugar, que acha uma comida aí, cada um se vire para comer. Os discípulos jogam sobre Jesus a cultura do mundo e, na verdade, eles vão ser confrontados por Jesus com a cultura do reino. Esse texto nos mostra a oposição daquilo que é a cultura do mundo com a cultura do reino. Jesus olha para eles e diz assim: vocês devem dar de comer a eles. Dá-lhe voz de comer. E aí é interessante que surgem 2 discípulos que nos outros evangelhos não, mas João nomina. João entrega os caras, ó. Né? Os outros evangelhos falam assim: mais um discípulo veio tal. João não, João tem boquinha não. João disse aí: Filipe e André. Entregou os caras mesmo, por nome. E Filipe e André refletem 2 perfis aqui. Primeiro, aquele que acha que nunca dá. Aquele que acha que o que tem nunca... Na verdade, Filipe é aquele que acha que não tem nada. E André é aquele que acha que o que tem nunca é suficiente. Filipe olha logo para a questão financeira. E toda vez que a gente vai fazer algo, a gente sempre pensa em três pilares. E esses 3 pilares nos limitam: pessoas, dinheiro e estrutura. E você vai ver que na cabeça dos discípulos, eles esbarram exatamente nessas 3 paredes. De pessoas, de achar que não tem gente suficiente para organizar a coisa, de estrutura, como é que a gente vai fazer esse trabalho aqui, e de dinheiro. E Filipe diz isso para Jesus: Jesus, nem 200 denários daria para comprar comida para esse povo todo. Denário é o salário de um dia, 200 denários seria 200 dias de trabalho aí. Considerando dias úteis, quase pouco menos de 1 ano de trabalho. Filipe estava dizendo: se a gente tivesse aqui o salário de quase 1 ano, não dava para comprar comida para esse povo. Filipe é aquele que já diz assim: não dá, não dá. E André é aquele que diz assim: olha, a gente até tem alguma coisa, mas o que a gente tem não dá não. Ele arruma lá um menino que tinha um lanche lá numa bolsa, 5 pães, 2 peixes, diz assim: Senhor, olha o que a gente tem. O que a gente tem não serve para nada. O que a gente tem não é suficiente. Eu já falei isso aqui uma vez. Lá no nosso trabalho, a gente brinca muito com a figura do anestesista. Que é aquele cara que quando você fala algum sonho, quando você fala alguma coisa que quer fazer, quando você fala alguma coisa, ele chega com anestesia assim, você, ó, dando alguma bronca para dizer assim: não vai dar. Rapaz, sabe, eu decidi, a partir de hoje eu vou me envolver com o pessoal do sopão toda semana, não sei o que, tal. Aí chega alguém e diz: não, mas você vai ver que não é bem assim não, é um trabalho chato, se fosse você eu nem ia. É injeção assim, ó, na veia, pá, para você. Eita, é mesmo, ó. Aí você fica lá, anestesiado, do mesmo jeito. Tem muito anestesista assim, que nem faz e ainda morga o outro que quer fazer. Mete a injeção de anestesia no outro. Rapaz, você viu o que vai ter agora lá na igreja? Eu vou. Ah, não, mas sempre é assim tal. Tome a injeção no pescoço aqui, na goela. Para a pessoa esfriar mesmo. Filipe e André, os 2, quiseram morgar Jesus. Não, Jesus, tem dinheiro não. Não dá de jeito nenhum, esqueça isso. Que não tem dinheiro, ó. Anestesia, mas anestesia em Jesus, irmão. Hein?
Aí chega André, Jesus até tem alguma coisa aqui, ó, 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Está vendo que isso não serve para nada? Então, tem que mandar o povo embora mesmo. Sempre tem aqueles perfis que se levantam na hora da crise. Parece que para cavar o buraco ainda mais. A coisa está difícil mesmo, é isso mesmo. Vai ter que ser assim mesmo. O tempo é esse mesmo. Sempre tem. Mas também tem aqueles que se levantam, parece que esse momento Deus usa para despertar, sabe, para acordar, e de repente essas pessoas se levantam, se mobilizam, e elas acreditam que pode fazer, e aquele na verdade é o início até de uma nova caminhada para eles. Quando nós olhamos a história da igreja primitiva, e nós vemos, por exemplo, a instituição dos diáconos surge em meio a uma crise na igreja. Uma crise que a estrutura atual não podia resolver. Os discípulos estavam lá focados em pregar a palavra, em anunciar o evangelho. Eles também estavam lá tentando fazer o trabalho social, só que a demanda começou a crescer. Muita gente precisando de comida, muitas viúvas, e aí começaram a brigar. Tem gente que está recebendo cesto e eu não estou. Tem gente que está sendo beneficiada e eu não estou. Que cadastro é esse? Isso está errado. Crise na igreja primitiva. O projeto Casa de lá estava falindo. Aí os discípulos oram e eles dizem assim, olha, não dá para a gente fazer esse negócio sozinho, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas, homens e mulheres de Deus para ajudar nessa área, para fazer esse trabalho. E aí se levantam esses que foram então nomeados como diáconos. E deixa eu dizer para você, você acha que esses diáconos surgiram do nada? Que quando eles oraram, abriram os olhos e, Deus está me enviando agora para o endereço. Não. Eu posso afirmar que esses homens que foram levantados como diáconos já eram aqueles que serviam no dia a dia. Já eram aqueles que estavam lá botando a mão na massa, tentando ajudar os discípulos, tentando fazer cadastro de família, visitando as viúvas. E aí os discípulos, olha, vocês agora vão organizar isso, vão ficar com isso, o trabalho vai ser esse. É isso, irmãos. Sabe, tem irmão antigo que está na igreja há 20, 30 anos e reclama às vezes porque muita gente nova chega e já começa a servir. Mas sabe por que ele está servindo? Porque você está há 20, 30 anos sentado na cadeira, meu irmão. Porque você não quer servir mais. Porque as suas desculpas e justificativas estão em primeiro lugar. Aí glória a Deus que Ele manda pessoas novas, que Ele manda gente nova. Aí o cara está há pouco tempo, o cara chega aqui, meu irmão, eu tenho que servir, mete o colete e começa a servir aqui. A gente nem vê, eu nem sei, quando eu vejo um domingo, tem outro menino correndo aqui com a câmera. Quem é esse menino aí? Outro menino aqui correndo com câmera para transmitir. Cadê os antigos? Que não querem botar a câmera na mão. Cadê os antigos que não querem ficar na recepção? Cadê os antigos que não querem vir aqui para o Projeto Casa entregar a cesta básica? Cadê os antigos, irmãos? Aí a gente reclama, muita gente nova chega aqui na igreja, já começa a servir, não sabe nem se esse povo é crente. E por que você não serve, meu irmão? Por que você não para de anestesiar os outros? Por que você não para de dar desculpa? Coloca esse colete e serve em qualquer área. Intercessão, libras, receber as pessoas, dirigir, tocar, cantar. Mas é porque, pastor, eu estou num momento assim de desgaste, de cansaço. Número 1, somos chamados a servir, mesmo quando as circunstâncias não são as melhores. Então a crise revela os perfis. Jesus, ele falou assim, olha, deem de comer a esse povo. E a gente precisa entender que quando Jesus fala, é diferente. A gente precisa entender que quando nós vislumbramos
Sabe, aquilo que a igreja, que o povo de Deus tem que fazer, nós não podemos esbarrar nas barreiras humanas, porque se é Jesus que está falando, se é Ele que está mandando, Ele vai fazer com que aconteça, irmão. No ministério de Jesus, em alguns encontros, nós vemos palavras de Jesus que, se proferidas por mim e por você, seriam caracterizadas por uma imensa insensibilidade. Jesus chega para uma viúva, já tinha perdido seu marido e agora estava caminhando com o caixão do seu filho. Iria ficar sozinha, antes sem marido, agora sem filho. Jesus chega para aquela viúva e diz assim: não chore. Como? Que insensibilidade humana é essa? Como dizer a uma mulher que perdeu o marido e que agora está indo enterrar o seu filho para não chorar? Se fosse eu e você, a gente tinha que se aproximar dela e dizer: chore, chore, porque Jesus pode dizer não chore. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode mudar a situação, irmão. É quem fala que muda tudo. É de onde vem a palavra que muda tudo. Jesus estava dizendo para os discípulos: dê-lhe voz de comer. A ordem é dele, do Filho de Deus, daquele que supre todas as necessidades. Estava com Jairo, indo em busca da filha doente. Jairo lá, chegam para Jairo e dizem: para de incomodar o mestre, tua filha morreu. E Jesus diz para Jairo: não temas, creia. Eu não podia falar isso para Jairo. Você não podia falar, Jesus podia. Porque Ele pode mudar o quadro. Porque Ele faz de onde não tem, Ele tira de onde não tem, irmãos. Por isso que nós não podemos nos deixar anestesiar. Nós não podemos, deixar ser inflamados por uma inércia. Tudo isso que aconteceu, eu fiquei refletindo tantas coisas. Uma coisa que eu fiquei pensando, é incrível como em meio a essa crise que aconteceu, as igrejas que estavam inseridas no foco dos locais, glória a Deus, elas se levantaram. Elas se levantaram numa ação forte para suprir necessidade das pessoas, necessidade que estava trabalhando. Glória a Deus, foi lindo ver as igrejas ali trabalhando em prol daqueles que estavam perdidos. Mas teve um dia que eu estava em casa refletindo e eu pensei assim: será que vai ser preciso, irmão, chover aqui nesse lugar onde a nossa igreja está e a água chegar a 2 metros de altura para nós despertarmos que também temos que nos levantar? As igrejas que não estavam inseridas no meio precisam entender que também vivem num caos. A enchente do pecado já passou aqui por prazeres faz muito tempo. A água da dor, do sofrimento, do caos, da tristeza, do pecado, já arrastou tudo que as famílias tinham aqui na nossa vizinhança há muito tempo. Então esse é o momento, essa é a crise que nós temos que nos levantar para fazer a obra de Deus. Porque missão tem em todo lugar, necessidade tem em todo lugar. As famílias estão perdidas, estão morrendo. Não tem rio aqui ao nosso redor, não. Então não vai chover e a água chegar no teto, não. Pode até chover e o teto cair. Mas o que mais precisa acontecer, que crise a gente precisa enfrentar para entender que é o tempo de ser povo de Deus. Que não dá para ser Felipe, não dá para ajudar todo mundo, não. Não dá para ser André, mas o que a gente tem não dá para fazer tanta coisa. A verdade é que nós podemos fazer muito mais. E é interessante como nas nossas conversas aqui nós esbarramos exatamente nessas limitações.
Eu já conversei com algumas pessoas aqui, eu sempre falava, olha, nós temos uma clínica aqui na frente da nossa igreja. Alguns dias da semana, famílias, pessoas passam a noite, a madrugada, deitadas, sentadas aí no chão, para no outro dia pegar uma ficha. E será que como igreja a gente não podia nessas madrugadas sempre ter uma equipe para vir, abrir a capelinha, servir um café, disponibilizar o banheiro para elas, não? Ia ser bênção isso ou não, gente? Sabe o que eu escuto? Mas quem é que vai vir de madrugada, pastor? Quem é que vai vir de madrugada fazer isso? No Natal, nós fizemos uma coisa, Walter sabe disso, desde que nós abrimos o Projeto Casa. Um dos nossos grandes desejos era que o Projeto Casa fosse uma casa mesmo, que as pessoas de rua pudessem usar a nossa estrutura. Fizemos no Natal um dia que as pessoas vinham, tomavam banho, cortavam o cabelo, pegavam uma roupa para eles, tomavam uma sopa e saíam. Que coisa linda, isso é dignidade, gente. Para quem não tem nada, um banho, um corte de cabelo, uma roupa, um prato de comida. Isso não podia semanalmente acontecer. Um dia na semana, você já pensou? Olha, a comunidade sabe que toda segunda-feira pode ir na casa da igreja lá, que vai poder tomar banho, vai ter uma roupa para pegar e vai ter um prato de comida, uma vez por semana só. As pessoas saberem e virem. Seria bênção ou não, irmãos? Mas sabe o que eu escuto? Ah, mas toda semana vai ter que ter uma equipe para tocar isso, pastor. Toda semana vai ter que ter gente para fazer isso. É verdade. Na época das enchentes, semanas atrás, a gente estava reunido e nós travamos nos nossos próprios bloqueios. E assim, eu acredito que isso vai acontecer. Eu quero que essa casa seja para a comunidade. Ela já é em muitas coisas. E assim, a gente abriu para as pessoas virem. Se você não tiver lugar para ficar, pode vir aqui. Pode vir dormir aqui. Mas quando a gente falou isso, sabe que começamos a pensar, eita, mas espera aí, se alguém vier e quiser ficar, a gente vai fazer o quê? Como é que depois tira esse povo? E depois como é que... E eu não estou dizendo que a gente não precisa ter organização e preocupações, eu estou dizendo que a gente tem bloqueio demais para fazer a obra. Porque no cálculo financeiro sempre vai faltar dinheiro, vai. A matemática de Deus nunca bate, irmão. Senão não tem fé. Se você... Obrigado, Nath. Se você fizer a conta do que precisa e tiver no bolso, isso é o quê? Que fé é essa? Também ninguém vai ser responsável de tentar a Deus. Mas será que nós não temos vidas suficientes para fazer obras como essa? Nossa, como a gente sonha em ter um reforço escolar para criança. As crianças da nossa comunidade estudam em escolas tão aquém. E se a gente pudesse ter 2 vezes por semana, reforço escolar, onde inclusive a palavra de Deus pudesse ser ensinada para crianças carentes da nossa comunidade, e a mãe viria, deixaria a criança para ter aula e iria para algum curso para aprender a fazer algum artesanato, alguma coisa, tal. Seria bênção isso ou não, gente? E aí? Você topa vir aqui 1 vez por semana? Você topa 1 vez por mês vir de madrugada aqui com alguns irmãos, servir café, abrir a capela? Você topa ajudar aqui as crianças da comunidade 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses? Qual é o seu perfil na crise? Quem é você no meio disso tudo? Terceiro lugar, a bênção da abundância é precedida pela gratidão
na escassez. Jesus nos ensina que é importante saber viver nessas duas situações. Porque muitas vezes a gente não sabe viver em nenhuma das duas. Numa delas a gente murmura e na outra a gente desperdiça. Você vai ver que só tinha 5, e não eram 5 pães e 2 peixes não. Presta atenção, João aqui ele é detalhista. João aqui traz um detalhe dele, que ele bota assim, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ah, peixinho foi porque ele quis escrever carinhosamente, não. É a tradução de um peixe menor que uma sardinha que tinha na época. A cevada era o trigo dos animais. Quem comia pão de cevada eram os pobres. O que João estava dizendo aqui é que esse era o típico lanche de uma pessoa muito pobre. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era um peixe pequenininho mesmo. Não era aqueles pães bonitos de padaria que a gente bota aqui na ceia e o peixe, sei lá, abacora, tal. Não, meu irmão. Eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era o lanche de um pobre. De alguém que pegou a ração, o trigo, que normalmente na casa do povo era dado aos animais, e fez dessa ração pão para comer. Jesus pega aqueles 5 pães de cevada, 2 peixinhos, eleva ao céu e faz o quê? Agradece. Ele dá graças. Nós precisamos aprender a não murmurar e agradecer quando na nossa mão só tiver 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Da mesma forma, Jesus nos ensina a não desperdiçar. Se você ver no final, ele diz assim: recolham tudo o que sobrou. Recolham os pedaços, recolham o que o pessoal não quis, mas recolham, não deixe que nada seja jogado fora. Essa é uma cultura triste que faz parte da nossa realidade. Nós vivemos uma cultura do desperdício. Nós desperdiçamos água, nós desperdiçamos comida. Os nossos filhos crescem numa geração de comer metade da comida do prato e dizer, quero mais não. E a gente pega e joga o resto no lixo. As coisas vencem na nossa casa, a gente nem usou. A gente olha para o nosso guarda-roupa cheio de roupa e diz assim, não tenho nada para vestir. Eita, só estou com 3 pares de sapato. Esquecemos do que é realmente passar necessidade. Jesus diz assim, não vai sobrar nada. Nada será desperdiçado. É preciso ter sabedoria para viver com gratidão na escassez, mas também com responsabilidade na abundância. Sabe por que às vezes Deus não me dá mais e nem te dá mais? Porque nós desperdiçamos. Uma vez o pastor falou isso e eu fiquei refletindo. Ele disse, olha, a comida que você tem na sua casa, o prato de comida que está lá diante de você, é bênção de Deus na sua vida. Muitos não têm um prato de comida. Como é que você consegue pegar parte daquele prato e lançar no lixo? Você está jogando no lixo a bênção de Deus. A graça de Deus na sua vida, você está desperdiçando. Mas é assim que nós vivemos, sem atentar para esses detalhes, irmãos. Por isso que às vezes não temos mais. Nos falta fé, nos falta saber lidar com o que Deus nos tem dado. A viúva chegou para Eliseu. Eu acho linda essa história. A viúva chegou para Eliseu e disse, ó Eliseu, eu estou com os credores na minha porta. Eu só tenho meus 2 filhos, vou ter que vender eles como escravo e depois vou morrer, não sei o que fazer. Ela diz assim, eu não tenho nada em casa. Eu não tenho nada em casa.
Eliseu disse, espera aí, o que é que você tem em casa? Olha direitinho. Que a gente começa dizendo que não tem nada. Não, eu tenho só uma botijazinha assim com o resto de azeite. Ele diz, pois vá agora, peça os seus filhos para eles irem nos vizinhos e pegar tudo quanto é vasilha. E Deus vai multiplicar o azeite da botija lá. E a história diz que eles foram botando a vasilha embaixo e a botija de azeite nunca acabava. Não acabava, enchia, enchia. Chega uma hora que a mãe percebe que é a última vasilha que está enchendo, ela grita para o filho, pega mais vasilha. Aí o filho grita do outro lado, acabaram as vasilhas. Quando o filho fala isso, o azeite para de jorrar. Ia encher quantas vasilhas tivessem ali. Agora, às vezes, a nossa fé só leva uma vasilha, vai encher só uma. Se a nossa fé fizer levar 10, vai encher 10. Se fizer levar 100, vai encher 100. Mas quando a nossa fé acaba, que a gente não bota mais vasilha, o azeite para de jorrar, irmão. Para de jorrar, bloqueia em nós. Bloqueia no nosso coração. Se tivesse mais uma fenda de vasilha ali, a botija não ia acabar, o azeite ia jorrar. Quando o filho diz, acabou a vasilha, o azeite para de jorrar. A gente fala para Deus o tempo todo, acabou a vasilha. Eu não acredito nesse negócio não, eu não quero viver isso não, eu não sei o que é isso não, eu não tenho tempo para isso, eu não vou fazer isso. E aí o azeite para de jorrar, meu irmão. Você está entendendo ou não? Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, eleva para o céu e agradece. Número 4, irmãos. Só tem mais 2 pontos. Ponto 4. Jesus realizou a multiplicação, mas a distribuição dos pães foram os discípulos que fizeram. Isso é incrível, porque isso é graça de Deus. Jesus não precisava da ajuda de ninguém, você concorda comigo? Ele podia estalar os dedos e ia aparecer pão e peixe na mão de cada um. O lanchezinho pronto lá, mas não. Ele faz o milagre, aquilo que é sobrenatural, aquilo que só Deus pode fazer. Mas Ele dá graça e oportunidade aos discípulos de fazerem parte do milagre na distribuição. E aí tem 2 pessoas ali. Tem aquelas que só comeram do pão, mas tem aquelas que participaram da distribuição. André, o que é que muda? Quem só come do pão, alimenta o corpo. Quem participa da distribuição, alimenta a alma e o coração. Você quer ser quem? Quer só comer o pão e ir embora? Ok, come o pão e vai embora. Você vai ter fome de novo. Aí você volta aqui, come o pão e vai embora. Vai ter fome de novo. Até o dia que você vai dizer assim, eu quero participar desse negócio também. Eu não quero só comer o pão. Eu quero distribuir também, eu quero organizar. A obra é feita com organização. Você vai ver nos 4 evangelhos, Jesus orienta, divide em grupos lá. Em grupos de 10, de 50, de 100, para facilitar. Para ajudar, para um poder ajudar o outro, para lideranças locais se levantarem e poder ajudar na distribuição. Como é que 12 discípulos vão entregar comida para, aqui se fala numa média de 15 mil pessoas, porque só homens eram 5 mil. Teve que dividir em vários grupos, nesses grupos com certeza teve um que disse, dá a cesta aqui que eu ajudo a distribuir, e distribuiu para o outro. Isso lembra a você alguma coisa, irmão? Tem momentos que o pão é de forma coletiva, como está sendo aqui agora. Mas tem momentos que ele precisa ser distribuído em grupos pequenos. Para que a gente possa saber mastigar o pão. Para que a gente possa contar com a ajuda do outro.
Às vezes você está satisfeito só de estar aqui no coletivo. Mas eu quero dizer para você, durante a semana, há grupos pequenos que estão mastigando o pão, que estão ajudando na distribuição do pão. E por que você não faz parte ainda de um grupo desse? Você quer só estar na multidão? Nossa, você está perdendo tanto. Está vendo essa mensagem que eu estou pregando aqui? Ela está sendo, aqui distribuída a vocês. Mas durante a semana a gente vai mastigar ela nos pequenos grupos. É ali onde o pão vai ser distribuído. É ali onde a gente precisa de alguém que sente e ajuda. E um ajuda o outro. Jesus diz, olha, organiza esse negócio aqui. O que é sobrenatural eu faço. O milagre é comigo. O poder está nas minhas mãos. Mas organiza aí. De maneira que isso possa fluir. E chegar pão a todas as pessoas. No coletivo não chega pão para todo mundo. Quando a gente está em grupos menores, é que o pão chega. Comer o pão alimenta o corpo, distribuir alimenta a alma. Mas em último lugar, queridos, o quinto ponto é que os que se colocam para fazer também serão abençoados pelo milagre. E essa parte é muito interessante. No nosso grupo de voluntariado a gente fala sobre isso. Porque no final sobram quantos cestos? Quantos? E quantos eram os discípulos que participaram da distribuição? Sabe o que é interessante? Que no final, cada discípulo saiu com seu cesto de pão e peixe. Quando você se coloca na obra, Deus não vai desamparar você, irmão. A sua cesta de pães e peixe também está reservada por Deus. Você sai com a alma alimentada, mas o Senhor sabe que você precisa de pão também. Então, se levante. Revele o perfil de discípulo nessa crise constante que nós vivemos. Creia que o Senhor pode fazer esse milagre da multiplicação também na sua vida. Eu quero encerrar dizendo que o milagre da multiplicação, ele tem uma implicação teológica profunda. Talvez como nenhum outro milagre, nós encontramos no milagre da multiplicação uma conexão do Antigo com o Novo Testamento. E Jesus ali não estava apenas multiplicando pães, mas Jesus ali estava se revelando como aquele que foi anunciado em toda a história. Nós encontramos no milagre da multiplicação alguns paralelos que nos remetem claramente ao Antigo Testamento. E eu fico pensando para o judeu daquela época, que ouvia aquela história, que conhecia aquela história, perceber esses elementos e entender quem era então a figura de Jesus. Não é à toa que Jesus estava no deserto, e no deserto ele alimentou a multidão. Isso lembra você alguma coisa? 40 anos no deserto, o povo de Israel caminhando no deserto, e mesmo no deserto, sendo alimentado diariamente por Deus. Jesus remete ao alimento sobrenatural do deserto. Mas lá em Números capítulo 27, do 15 ao 17, Moisés, já no final da sua trajetória, ele faz uma oração a Deus e ele diz assim: Senhor, levanta um homem, levanta um líder que possa conduzir esse povo, que possa estar à frente desse povo, para que eles não sejam ovelhas sem pastor. Números 27, 17. Para que eles não sejam ovelhas sem pastor. Quando Jesus faz esse encontro, quando Jesus está diante daquela multidão, quando Jesus multiplica aquele pão, ele está dizendo assim: eu sou aquele que vai pastorear essas ovelhas. Porque quando ele olha para elas, ele os enxerga como ovelhas que não têm pastor. A divisão dos grupos, então, quando Jesus disse para os discípulos: olha, divide aí em grupos de 10, de 50, de 100. Isso nos joga na hora para Êxodo 18, o conselho de Jetro para Moisés, que estava cuidando de Israel sozinho.
E Jétro diz, olha, você vai morrer, o povo nem está sendo atendido e você vai morrer. Divide em grupos, levanta líderes. Jesus, mais uma vez, faz uma conexão com o Antigo Testamento. João traz um detalhe que, nossa, parece insignificante, mas para que ele escreve isso? João diz que a relva estava verde. E a relva verde é, na verdade, o mesmo termo que a gente encontra Davi no Salmo 23, dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Esse pastos verdejantes é o mesmo significado dessa relva verde. Jesus pede para o povo se assentar, ele multiplica o pão, então ali ele é o pastor que conduz o seu povo em pastos verdejantes. Por fim, os 12 cestos, que ficaram para os 12 discípulos, fazendo alusão às 12 tribos de Israel, que não mais eram as 12 tribos do passado, mas agora o novo Israel, o Israel de Deus em Cristo, onde eu e você, nós estamos inseridos. Mas além da conexão com o Antigo Testamento no passado, Jesus ali já prepara o futuro. E ele mostra às pessoas algo que ele vai usar como figura lá na frente, de dizer que o reino de Deus é como um grande banquete, uma grande festa, uma grande celebração, onde Deus entrega o seu próprio pão, e o pão era ele, a carne, o filho, para a salvação do seu povo. O milagre da multiplicação dos pães e peixes não foi um evento qualquer, um evento isolado, mas a revelação de uma forma do reino de Deus agir. Isso quer dizer que ele pode acontecer hoje também na minha e na sua vida. Que Deus continua chamando pessoas para servir, mesmo quando as circunstâncias não são as melhores, é na dor, é na tristeza. Ele continua a nos chamar nessa forma, nesse contexto. Que as situações de crise sempre irão revelar os perfis das pessoas. Tem gente que vai se levantar e vai dizer, não dá, está muito difícil, isso é impossível. Mas tem aqueles que vão se levantar e vão ter uma nova caminhada e vão se sentir chamados para isso. Que a bênção da abundância sempre será precedida pela gratidão da escassez. Não murmure pelo que você tem, mas seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Que há aqueles que comem só os pães, mas há aqueles que distribuem os pães. Os que comem alimentam o corpo, os que distribuem alimentam a alma. Mas também os que se colocam para fazer, sempre serão contemplados e abençoados pelo milagre. Ainda hoje, o milagre da multiplicação pode acontecer. Precisamos só ser fiéis ao Senhor. Precisamos só ser fiéis. Deus sabe quais são os meus 5 pães e 2 peixes. Ele sabe quais são os seus. Se nós formos fiéis e entregarmos isso a Deus, Ele multiplica, Ele abençoa. É da fidelidade de corações, de pessoas que possam se levantar, que Deus precisa para fazer a obra.